Oi pessoal, estamos de volta com a nossa aula a respeito de ética e moral. Lembrando que nós estamos no final da nossa apostila, já no capítulo 7. E nós, na primeira parte desse ensino, falamos um pouco a respeito mais da ética. Agora, nós estamos aqui na parte 2, capítulo 7, Moral e Ética, 7.1, Conceito e Característica, parte 2. Nós estamos para situar você no seu estudo na página 47 a 49. Nós falamos na primeira parte sobre ética, você assistiu o vídeo, agora a gente quer se dedicar à moral. Basicamente, a gente pode conceituar moral como sendo um conjunto, veja bem, a ética sempre foi individual, a moral não, sempre é conjunto. A moral, então, ela é o conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. Veja bem, o costume dos hábitos, né, são a reunião de todas as normas e os costumes, enfim, os preceitos que fazem com que em determinada sociedade o comportamento seja aceitável ou não. Se você não entendeu ainda, está achando difícil, calma, porque a gente vai chegar lá. É muito simples de entender. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse parágrafo aqui. A vivência em sociedade, pela sua dinâmica, se acomoda, se transforma e se apresenta sobre outras configurações, de modo que a moral se faz numa relação de perpetuação de antigos costumes e também de aplicação de novos. Trata-se do conjunto daquilo que seja aceito como certo ou como errado em determinada sociedade, sob a forma de preceitos, normas, proibições ou permissões. Ou seja, traduzindo isso para um português muito claro, a moral é o conjunto daquilo que dentro de uma sociedade se aceita como certo ou como errado. Simples, tá? Então você vai perceber que em determinada sociedade, é uma sociedade mais tradicional, muitas coisas não são aceitas. Em outras sociedades, que podem ser consideradas mais liberais, um monte de outras coisas já são aceitas e permitidas sem problema nenhum. Muitas vezes existe esse conflito de uma sociedade para outra, porque aquilo que vale num lugar e que é aceito e é considerado normal, em outro lugar, às vezes é considerado muito errado. Mas isso vai de cultura para cultura, vai de povo para povo, vai de tempo para tempo. Às vezes o tempo passa, as coisas mudam e aquilo que era errado e era visto como ruim passa a ser considerado normal e de repente está todo mundo fazendo. Então o conjunto de normas da moral tem a ver com isso, tá? Então olha só, a moral é um conjunto, como eu falei, de normas e conduta social de determinada sociedade. E aí eu queria que você percebesse esse detalhe. A moral, esse conjunto, essa lista de regras daquilo que seja correto ou errado, pode variar de uma sociedade para outra. Ou seja, aquilo que se aceita como sendo moral numa determinada sociedade pode não ser em outra, porque a moral tem esse caráter subjetivo. O que eu quero dizer com isso? Aí eu vou te dar um exemplo muito simples, muito básico, para você perceber. O nosso país, ele tem como a sua festa cultural, e na verdade a maior festa cultural do mundo, que é o Carnaval. E no Carnaval brasileiro é muito comum que as mulheres estejam pouco vestidas. Existem mulheres que estão, às vezes, sem roupa nenhuma, só com o adereço, com a fantasia e com a pintura corporal, e ela expõe bastante o seu corpo nessa festa. Porém, se você for num país que tem a cultura e a tradição islâmica, você vai perceber que as mulheres cobrem todo o seu corpo. Alguns até obrigam que as mulheres usem mostrem apenas os olhos, de tão diferente que é a conduta moral daquela cultura. Quando nós brasileiros pensamos naquelas mulheres todas vestidas, nós achamos que é errado, porque o nosso conceito e a nossa moral admite que a mulher possa se vestir com muito menos roupa. E também, por outro lado,
Aquele povo, quando olha para as nossas mulheres brasileiras vestidas com pouca roupa, mostrando bastante o seu corpo, acham isso muito errado, porque no costume deles, na moral deles, isso não é permitido. Então, o que eu estou querendo te dizer com esse exemplo simples é que a moral varia de um povo para o outro, de uma cultura para outra. A cultura vai fazer com que aquilo que seja certo ou errado vá se acomodando. Vai se organizando com o passar do tempo, e eu disse no começo que essa vivência em sociedade ela é dinâmica, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. Aquilo que se aceita como moral em determinada sociedade pode não ser em outra, porque a moral tem esse caráter que é subjetivo. Então, eu acho que deu para você perceber mais ou menos o que eu estou querendo te dizer. E aí tem um detalhe que eu coloquei aqui, que é o seguinte: quando um tema ou área determinada constitui um ponto polêmico dentro desse conjunto de normas que é a moral, nós chamamos esse tema polêmico de tabu. Você já deve ter ouvido esse tema aí. Então, em determinada sociedade o tema tal é tabu. Eu trouxe um exemplo para nós aqui, o aborto. Tá? Então, na nossa sociedade, o aborto é um tema que constitui um tabu, porque ele é um tema controverso, polêmico, existe uma legislação que em alguns casos permite que o aborto seja feito, porém existe muito mais aborto sendo feito de maneira ilegal, e agora a legislação está tentando chegar a uma permissão ou proibição. Agora está no Supremo Tribunal Federal e eles vão decidir se o aborto vai poder ser legalizado ou não. Porém, existe toda uma questão de princípios e valores. E aí você volta para a ética e não para a moral, porque existem princípios, existem bases internas, os fundamentos da pessoa, que vão fazer com que, mesmo às vezes que seja permitido por lei, ele vai considerar que aquilo não seja o bem e vai evitar de fazer. Então, quando você tem um tema que é tabu, que é polêmico, quando você tem um tema que abrange muita coisa, geralmente esse tema é considerado tabu. Eu coloquei essa imagem aqui mais ou menos para tentar demonstrar. Tabus e permissões morais vão sendo modelados de acordo com o desenvolvimento social dos povos ao longo do tempo. Então, eu queria que você entendesse que aquilo que hoje é tabu em uma determinada sociedade, em uma determinada época, com o passar do tempo, com a dinâmica da vida das pessoas, as interações sociais, aquilo que é tabu pode passar a ser permitido e deixa de ser tabu. Então, isso tudo vai variar dependendo da dinâmica de vida das pessoas em sociedade. Ou seja, aquilo que foi tabu em determinada sociedade, tempos depois poderá ser permitido. Então, o tabu de hoje pode ser quebrado, pode ser regulamentado e pode ser uma prática que passe a ser comum na vida das pessoas. Só para você poder entender como é que funciona um pouco a moral. Porque a moral ela é um conjunto de normas, um conjunto de regras, mas ela pode ir se acomodando, ela pode ter elementos retirados e elementos acrescentados dependendo da dinâmica de vida das pessoas em sociedade. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais a respeito do que seja a moral. Obrigado.